E olha eu aqui de novo. Para variar, a gente está aqui com mais uma live e agora a gente vai falar de gestão. Gestão de negócio em época de crise. Como é que a gente faz essa gestão do nosso negócio, falando financeiramente e também quando a gente volta além do financeiramente, a gente olhando, tendo esse olhar, esse enfoque de gestão de pessoas. E nada melhor do que a gente ter pessoas super experts, vamos botar assim, dentro desse processo, e por isso hoje eu vou ter um convidado. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Jackson e eu sou o criador do movimento pelo Brasil. O Marcelo Germano já está chegando, acabei de ver que ele entrou aqui na conversa e eu vou estar chamando ele já logo no começo aqui. A gente se apresenta enquanto está todo mundo. Apresenta toda uma vez aqui que vai ser melhor, tá? Então, assim, eu vou deixar as devidas apresentações do Marcelo, que vai entrar com a gente aqui, para ele. Seja bem-vindo, Marcelo. Que bom, cara, que você chegou Oi, aqui. Jackson, tudo Nada bem? como estar sincronizado, né, cara? É verdade, é verdade. Eu tinha entrado logo quando você entrou e aí ele deu que o vídeo não estava carregando, mas carregou rapidinho. Foi Que mais legal. rápido que eu imaginei, tá? Assim, ó, eu tava comentando com o pessoal um pouquinho antes de entrar, que eu disse, eu vou me apresentar pra você. Não, eu vou primeiro chamar o Marcelo, que daí eu me apresento, que às vezes a tua audiência também me conhece, e depois você se apresenta, que daí a gente sincroniza todo mundo aí. Como eu tava falando, hoje o bate-papo é sobre gestão, e eu imaginei a gente pegar dois enfoques, um pouco de gestão financeira e um pouco de gestão de pessoas, que é como Legal. gerir o processo como um todo dentro desse processo, desse momento específico, né? Então, por que está acontecendo essa live? Por que eu mobilizei? Esses dias o Marcelo me chamou para uma live, sou muito grato por isso, dentro do movimento que o Marcelo tem criado já há algum tempo. Eu vou deixar que ele explique esse movimento, para mim não dar nome aos bois dele, né? E eu acabei criando agora o Movimento pelo Brasil, que é um movimento que tem o intuito realmente de fazer com que nós, empreendedores, em primeiro lugar, a gente se una para causar boas ações pelo Brasil, como também garantir que o nosso negócio fica aberto. Por isso que estou dando um treinamento gratuito todo dia, às 7 horas da manhã, aqui no Instagram. E o Marcelo, eu ia fazer uma moral violenta para ele, mas melhor do que eu explicar quem é o Marcelo, eu vou deixar ele falar. O cara é super, hiper, power, mega ninja expert aí em gestão. Então se apresente, Marcelo, o pessoal te conhecer um pouquinho mais aí. Legal, Jackson. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? E de estar aqui conversando juntar as nossas audiências, e a gente conversar com as audiências junto, né? Queria agradecer o convite. E para mim é um prazer poder estar falando aqui com donos de pequenas e médias empresas. Eu estou sempre falando com eles e agora cada vez mais, né? Porque esse é um momento crítico que exige. Eu sou Marcelo Germano, eu sou empresário. Eu já fundei algumas empresas, já afundei algumas empresas, né? mas também tive sucesso em algumas, né? Essa foi a melhor, cara. Mas também tive sucesso em algumas. Hoje eu tenho 4 empresas, são aí por volta de 136 numa, 12 na outra direto, mais 10 indiretos, 5 na outra, e uma lá em Minas que a gente tem, que é uma filha da nossa empresa, né? E aí a gente vem nessa luta, nessa batalha e aprendendo a fazer tudo que a gente precisa fazer. E ao longo do caminho, a gente aprende a fazer gestão do negócio, gestão financeira, a gente já tomou vários tombos, então a gente aprende a fazer a gestão financeira do negócio, né? E principalmente conduzir o time, porque conduzir time é uma coisa essencial e importante para o nosso negócio. Então, com base na minha experiência de campo de batalha, trabalhando, gerindo minhas empresas, eu estou sem tripé aqui, eu estou segurando e às vezes escorrega. E aí, com base nessa experiência toda, aí eu fundei uma empresa chamada EG, Empresa Autogerenciável, onde a gente treina donos de pequenas e médias empresas. A gente já treinou aí 1.000 e tantos, um pouco mais aí de 1.000 donos de pequenas e médias empresas, ajudando os caras. A gente trabalha 3 pilares, né? Que é cultura, liderança e gestão. Então, a gente ajuda os donos de empresa a trabalhar dentro desses 3 pilares de cultura, liderança e gestão. E quando eu falo gestão, tudo é gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processos, gestão de projeto, gestão estratégica, gestão do marketing, gestão do atendimento ao cliente, tudo é gestão, né? Então, eu navego nessas áreas tanto nas minhas empresas, quanto ajudando os nossos clientes a navegar nessas áreas de uma maneira mais tranquila. Então, o nosso movimento, você falou do movimento, nosso movimento é empresa sem caos. A gente quer acabar com o caos que existe nas empresas de maneira geral. E aí eu acho que agora todo mundo entendeu o porquê do convite do Marcelo, né? E a gente falar de gestão, porque o cara é o expert em gestão aí, pelo menos que eu conheço, na minha opinião, o melhor.
Então, assim, por isso que eu sou muito grato pela tua presença aqui. E a ideia é a gente dividir o assunto, vamos botar assim, em duas áreas, que nem eu falei no início, né? A gente talvez entrar um pouquinho nessa gestão financeira e eu digo um pouquinho na de pessoas. Depois, talvez a gente vê os feedbacks do pessoal, talvez um dia a gente aprofunda mais uma, talvez outro dia a gente aprofunda mais outro. A gente não consegue resolver, não consegue fazer um milagre aí meia hora, uma hora, mas eu acredito que se você que está nos vendo agora tiver atento aos insights, às ideias que vão surgir, com certeza você pode sair desse nosso bate-papo agora com um plano de ação para implementar ainda essa semana. A semana não acabou não, tá? Então, assim, é realmente ter essa condição, essa disposição de botar em prática. Uma coisa que eu aprendi, o Marcelo vai poder complementar, só dá resultado depois que você fez. Uma ideia não gera lucro nenhum. Então, você tem que botar em prática. Se você não botar em prática, não acontece. E falando então de financeira, que eu acho que é o que mais, não é que está dando dor de cabeça, mas é o que mais está preocupando hoje as pessoas. Eu digo até que tem muito funcionário improdutivo hoje, porque o dono da empresa está tão preocupado com o caixa que ele está esquecendo a equipe. Então, assim, para a gente conseguir dar talvez alguns passos, né, Marcelo? Eu, no treinamento pelo Brasil, eu acabei abrindo alguns pontos em específico, né? Onde é que, obviamente, eu e o Marcelo temos pontos de vista muito em comum. A gente já conversou esses dias numa live até com outros participantes. Onde é que fica muito claro que o fluxo de caixa é o que há agora para esse momento. E eu acabei trazendo, até dentro do treinamento pelo Brasil, algumas medidas quanto ao fluxo de caixa. E eu queria que você trouxesse talvez uma coisa assim, Marcelo, tipo, se fosse enumerar, não sei, daí 2 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 1 ponto, enfim, para as pessoas terem muita atenção em cima disso. O que tu acha que seria o cerne, assim, tipo, se tu só olhasse para isso, tu já vai ter um resultado melhor agora quanto a fluxo de caixa. Para que lado tu acha que tu deveria orientar as pessoas a olhar nesse momento? Tá, legal. Ô Jackson, é assim, ó. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como agora o momento exige uma ação específica em cima de um ponto específico, pode ser que a pessoa coloque todo o foco lá naquele ponto específico e esqueça dos demais, tá? Imagina que não tivesse coronavírus. Mesmo sem o coronavírus, já tinha muita empresa com dificuldade, né? O coronavírus só acentuou um negócio que já estava acontecendo. Então, vai terminar de enterrar alguns aí. Toda vez que alguém chega para mim, independente do momento da economia, fala, Marcelo, o que, que eu faço? Estou com dívida, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro. Eu sempre penso o seguinte, a gente não pode fugir dos fundamentos, certo? Então, eu sempre vou para um fundamento de um negócio. Eu sempre vou para os fundamentos da empresa. Para os fundamentos. Porque o dono da empresa, ele monta uma empresa, ele não sabe quais são os fundamentos. Ele esquece os fundamentos. Então, a minha primeira pergunta para qualquer empresário que chega para mim e fala, meu, a casa está caindo. Primeira pergunta que eu faço sempre é, cara, fala para mim qual que é a ambição do seu negócio. O cara fala assim, cara, não tenho como pensar em ambição, estou quebrando. Preciso resolver o problema quebrar. Eu falo, então, beleza. Vou te ajudar com isso. Mas antes de te ajudar com isso, eu preciso saber qual que é a ambição do seu negócio. Aí, como assim ambição? Cara, as pessoas acham que ambição é uma palavra feia, né? Não é. Quando a gente pensa em business, a empresa tem que ter uma ambição, um sonho, o desejo. Onde você quer chegar com a tua empresa? Para que você tem empresa? Quem você quer atingir? A vida de quem você quer melhorar? Né? O que você quer que o teu cliente pense, fale e sinta toda vez que ele tiver contato com o teu produto ou serviço? Porque é isso que direciona a atividade empresarial. Então, às vezes, o cara está tão preocupado porque ele está ferrado lá no fluxo de caixa que ele esquece de entender qual que é a ambição do negócio. Então, por exemplo, a Janaína colocou assim, ó, eu sou ambiciosa de ir mais longe. Janaína, quando você começa a responder assim, desse jeito, eu vou falar com toda a empatia, com todo o carinho do mundo, tá? Você está no caminho errado. Porque é o seguinte, isso não é uma visão. Ah, eu quero ir mais longe. Ir mais longe é aonde? Ir mais longe é chegar do outro lado da rua, né? Então você tem que entender a ambição do seu negócio de uma maneira que fique claro para todo mundo, mas principalmente para você, exatamente onde você quer chegar, de uma maneira específica. Então, ó, a minha ambição do meu negócio, deixa eu falar do meu, por exemplo, tá? Eu posso falar dele de diversas maneiras, mas a minha ambição do meu negócio é atender 100 mil donos de pequenas e médias empresas. A minha ambição do meu negócio é, em 2024, essa empresa está faturando 50 milhões de reais. Então, eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde eu estou direcionando. A minha ambição do meu negócio é que todo cliente que tem um contato com o meu produto, com o meu serviço, quando ele tiver contato com o meu produto ou serviço, ele olha e fala assim, cara, o EAG tem que fazer, sabe? A pessoa precisa fazer o EAG. Então, eu sei exatamente o que eu quero que o meu negócio gere como resultado final. Quando eu sei o que eu quero que o meu resultado, minha empresa gere como resultado final,
eu direciono minhas atividades para lá, independente do momento. Então, a primeira coisa, cara, aproveita que agora você tem tempo para pensar onde você quer chegar com o seu negócio. Onde você quer chegar de uma maneira específica, que as pessoas consigam entender e que você consiga entender. Por quê? Porque senão você vai ficar sempre direcionando a sua atenção para apagar incêndio, porque agora você está apagando um incêndio, que é o incêndio fluxo de caixa. E você nunca vai direcionar o teu negócio rumo aonde você quer que ele esteja. Não importa o que você queira. E aí você não sai do apagar incêndio e vai estar sempre lidando com o contencioso de planejar o apagar incêndio. Então, o que direciona a tua empresa, o teu negócio, não é apagar um incêndio. O que direciona a tua empresa é você saber exatamente onde você quer chegar, você confiar naquilo e você construir a empresa que vai chegar lá. Bom, isso posto, que é um fundamento do negócio, qual que é o sonho da minha empresa, aí a gente vai lidando com as questões do dia a dia. E uma das questões é, cara, hoje eu tenho um problema que é o fluxo de caixa. Como que eu resolvo o problema de fluxo de caixa? Fluxo de caixa, ele respeita fundamentos. Muitas vezes, tá? Com raras exceções, quando a pessoa fala para mim, eu tenho problema de fluxo de caixa, na verdade, fluxo de caixa não é um problema, é um sintoma. Então, a gente tem que entender qual que é a causa raiz de você estar com problema de fluxo de caixa. O que eu quero dizer com fluxo de caixa não é um problema, é um sintoma? Por exemplo, minha filha, quando nasceu, 3 dias eu fui para casa, a minha filha mais velha, estava com febre. Cara, pai de primeira viagem, criança com febre, você corre para o hospital. Chega no hospital, o médico chega e fala assim para a gente, ó, dá dipirona 3 dias, dá dipirona 3 dias, né? E se a febre não passar, você volta aqui. O que é o dipirona faz com uma criança que está com febre? Na verdade, é assim, ó, a febre é um sintoma, é o teu organismo avisando, cara, tem alguma coisa errada aqui, então vou aumentar a tua temperatura para você entender que tem alguma coisa errada. Só que enquanto isso eu estou lutando contra o problema, estou combatendo essa infecção. De uma maneira simples para um leigo entender, é isso. Sim, sim. Aí o que o médico faz? Ele te dá uma dipirona. O que a dipirona é? Um antitérmico. Ela baixa a tua temperatura para você se sentir bem. Certo? Ela baixou a tua temperatura e você se sentiu bem. E teu corpo está lutando para resolver o problema. Se o teu corpo não resolve o problema depois de 3 dias, você volta no médico, o médico vai olhar e vai falar, calma, tem alguma coisa aí acontecendo. Ele vai fazer um diagnóstico preciso para entender qual é o problema e ele ataca o problema. Faz sentido? E aí pode ser que você tenha que fazer uma cirurgia, tomar antibiótico, sei lá, fazer um outro tipo de tratamento. Beleza? Então, o que acontece? O fluxo de caixa ele é igual à febre. Ele é um sintoma. É assim, ó, a tua empresa está falando assim para você, cara, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, e aí eu estou mostrando para você, a tua febre tá faltando dinheiro para pagar as contas. O problema não é fluxo de caixa. O problema é outro. Então, o empresário ele tem que se dedicar não só a ficar tomando Novalgina, porque qualquer dica que a gente dá aqui pro cara, é uma Novalgina que ele vai tomar agora, vai abaixar a temperatura dele, Sim. ele vai achar que está tudo bem, e daqui 1 ano ele vai estar com o mesmo problema com coronavírus ou sem coronavírus. Faz Sim. sentido? Então, Totalmente. essa mentalidade o empresário tem que ter. Vamos parar de tomar Novalgina e vamos resolver o real problema. O real problema. E eu gosto de dizer o seguinte, que tudo é feedback. No final do mês, o teu número, porque a linguagem do mundo dos negócios é o financeiro, tá? Ela vai se traduzir em 2 números, faturamento, 3 números, faturamento, lucro e caixa. Eu falo que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, certo? Então, assim, no final do mês você vai olhar teu faturamento, vaidade, né? Mas é um número que você tem que olhar. O lucro, sanidade, você precisa ter lucro. E o caixa, que é o dinheiro que você tem na tua empresa. Você precisa olhar para esses indicadores. No final de todo santo mês, você precisa olhar para esse indicador. E esses indicadores, ele é um feedback se como empresa as suas atividades estão funcionando do jeito correto ou não. Então, esses números vão falar, cara, você está fazendo um bom trabalho, ou esses números vão falar para você, cara, você não está fazendo um bom trabalho. Faz sentido? Então, se você está com um problema de fluxo de caixa, você está com essa febre, o teu problema não é o fluxo de caixa, isso é o sintoma de atividades que a sua empresa executa errado todo santo dia. Porque se ela não estivesse executando errado todo santo dia, se ela não estivesse executando errado todo santo dia, o teu sintoma seria lucro, seria caixa, seria sorriso no rosto, seria tempo com a família, seria tempo com os amigos, seria tranquilidade. Agora, se o teu fluxo de caixa está falando assim, cara,
você não está fazendo um bom trabalho, você está errando em alguns lugares, e eu estou te mostrando aqui para você ficar ligado. Então, não é para você tomar dipirona, é para você resolver o problema, beleza? E aí que vem o momento também, né, Marcelo? Pensa assim, ó, o cara que não, vou botar assim, já vinha com o problema, né? O coronavírus vem para enterrar muita gente que estava sem compromisso com o caixa, vamos botar assim, ou por não saber, que também é possível, tem pessoas que não sabem como é que funciona isso, ou por preguiça ou por desleixo mesmo. Às vezes o cara sabe, mas só não faz. E o coronavírus veio dar uma limpada em algumas empresas. Agora, tem muito empreendedor que não caiu a ficha até agora e que agora entrou no pânico. E aí que vem a grande pegada, né? Eu acredito que muitos desses empreendedores que estavam vindo com a coisa errada até hoje, agora tem meio que um trevo, uma encruzilhada aqui na frente. E eles vão poder tomar dois caminhos. Eu acredito realmente nisso. Obviamente, muitos deles vão tomar uma dipirona hoje para minimizar o impacto, mas nesse processo de minimizar impacto, ou você corrige e mantém-se vivo, ou você vai buscar uma segunda dipirona que não vai existir. Porque agora o mercado ele vai estar realmente fazendo uma triagem, uma seleção natural, isso é Darwin. Darwin vai trabalhar aqui, somente os mais fortes vão resistir, em termos principalmente de caixa. Ou seja, se o teu caixa chegar a zerar realmente, você não tiver crédito, o negócio parar, cara, eu não sei, quem passou por isso, eu já passei, já consegui fazer, que nem o Marcelo falou no começo da live, e a gente sabe o que é, quando tu chega no zero, cara, no zero absoluto, não é aquela coisa, eu vou mexer assim, não tem mais o que mexer. Chega um ponto que trava mesmo o negócio, que não tem, tu não vai ter mesmo como se movimentar. Ou seja, esse grande alerta, vamos botar assim, de ou você começa a corrigir a causa do teu problema de não ter dinheiro agora durante esses dias, ou você não vai ter, talvez, a oportunidade de fazer isso de novo. Porque na crise, não quer dizer que tem menos dinheiro. O dinheiro é o mesmo. Só que ele tende a circular em outras mãos. Ou seja, o dinheiro ele troca de mãos. Então, se você está meio desleixado, quem tem a melhor estratégia, quem se adapta mais rápido, quem toma as ações mais certeiras e normalmente quem tem mais caixa para mobilizar tudo isso que eu falei, tende a ser as empresas que vão normalmente enriquecer ainda mais ou conseguir estar mais fortes assim depois. Então, isso tende a ser uma tendência. Eu queria chamar uma atenção para um ponto muito simples que o Marcelo falou no começo e provavelmente vai passar batido e ninguém vai perceber. A questão de realmente ter uma meta clara. Que pensa assim, ó, se você já anda sem meta, eu diria que a maior parte das empresas hoje andam sem metas. Pensa assim, ó, você andar sem meta no dia a dia, você já está ferrado. Agora, na crise, se você não tiver claro qual é a meta, o teu próximo, o que vai acontecer no próximo mês? Vamos até, eu vou ser bem minimalista, só na próxima semana. Olha para a próxima semana. Se você não tem claro o que tem que produzir na próxima semana, não sei o que vai ser de você, sinceramente. Porque o mercado ele vai mudar tão rápido os próximos 60, 90 dias, que ou você tem muito claro o que você tem que conquistar, ou você vai ser iludido, vou botar hipnotizado pelas notícias e pelo que está acontecendo porta fora do teu negócio, e que você não vai correr atrás de nada. Na verdade, vai correr atrás do rabo. É um termo que eu uso dentro, às vezes, nas minhas áreas. Vai correr atrás do rabo. Simples assim, né? E que acaba sendo até comum, né? Então, é isso mesmo, Jackson. Então, o que acontece? Primeira coisa, você tem que ser direcionado por uma visão, né? E tem que identificar a causa raiz. Nesse momento aqui, na live que a gente está fazendo, a gente vai dar para você a dipirona. Mas eu queria que você não ficasse só na dipirona. Porque imagina o seguinte, você tem um filho, que tua empresa é teu filho, e o ano inteiro tua empresa está com febre. E o ano inteiro você vai lá e dá dipirona pro teu filho. Que pai você é? Um pai que está vendo o filho com febre todo santo dia e só fica dando dipirona pro filho. Que tipo de pai você é? Né? E eu falo isso de uma maneira assim, com toda a tranquilidade do mundo, né? Eu sei que para alguns ouvir isso é duro, né? Mas quando você olha para tua empresa e você fica dando dipirona para tua empresa, que empresário você é? Né? Então, eu só queria trazer isso para esse contexto, porque senão é o seguinte, você vai ficar colocando a responsabilidade que é tua no coronavírus, a responsabilidade que é tua no governo, a responsabilidade que é tua no cliente. Quando, na verdade, a responsabilidade ela é tua e de mais ninguém. O Homer Simpson ele fala, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Cara, nesse caso aqui, não dá para você colocar em ninguém. Porque, assim, se você colocar a tua culpa em algum lugar e tua vida ficar boa, tá tudo bem, mas não é o que acontece. Se você colocar a tua culpa em outro lugar, tua vida não vai ficar boa.
né? Então você Pelo precisa contrário, ter a né? responsabilidade de... A gente vai dar dipirona aqui agora, eu vou começar a falar da dipirona, mas de olhar e falar, cara, eu preciso resolver o problema. Eu preciso resolver o problema. Não dá para eu ficar aqui dando dipirona para o meu filho todo santo dia. Então, vamos lá. Né? Eu imagino que você deve ter falado isso aqui nas suas lives. Né? O cara está com problema de fluxo de caixa. Primeira coisa que você vai precisar, você vai ter que colocar tudo numa planilha de Excel, vai ter que entender cada centavo da sua empresa por onde ele entra, por onde ele sai. Vai ter que sentar no caixa e evitar que o dinheiro saia. Né? Falando de uma maneira metafórica. Senta no caixa e não deixa o dinheiro sair. Porque assim, ó, o fundamento da finanças é você tem, por um lado, entradas, por outro lado, saída. Então, por um lado, você tem entrada de dinheiro, por outro lado, você tem saída de dinheiro. E você tem que ser eficiente de fazer entrar mais dinheiro do que sai. E aí, no final do dia, você vai ter lucro e você vai ter caixa, certo? Então, isso é um fundamento básico. O que aconteceu agora? Forçosamente, está entrando menos dinheiro por uma questão do coronavírus. Forçosamente está entrando menos dinheiro. Se está entrando menos dinheiro, não existe mágica. Você vai ter que fazer sair menos dinheiro ainda. Mas você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar seus funcionários, você tem que pagar um monte de coisa. A maior medo do empresário é ficar endividado e não conseguir pagar. Isso é um medo gigantesco. Se ficar endividado e não conseguir pagar. Então, das duas, uma. Ou você tinha que ter caixa para passar por esse momento, ou nesse momento você vai ter que ir na rua procurar crédito. Que crédito? Um crédito bom. Né? Você não pode pegar um crédito ruim, pagar 2,5%, 3%, 1,5% de juros, porque isso não vai te ajudar. O governo ele está soltando diversas medidas, só que o difícil está acessar esse dinheiro na ponte, tá? Na ponta, né? O difícil está pegar esse dinheiro na ponta. O crédito está difícil. Apesar do governo anunciar, eu estou falando isso porque eu estou fazendo muita pesquisa e ajudando meus clientes, está difícil pegar esse dinheiro, mas você tem um trabalho de olhar e falar, vou ter que colocar crédito na minha empresa. Mas se você colocar crédito na tua empresa, que é a dipirona que você vai fazer agora, e você não fizer a lição de casa, daqui a um ano ficou pior a situação. Porque Exatamente. você está devendo mais do que você precisava. Uma vez que você tem clareza do que você quer fazer, uma clareza de onde você quer chegar, clareza de como você toca a sua empresa, você vai na rua, arruma o crédito, e aí pegar crédito não é pegar de qualquer jeito, é pegar o crédito bom, o crédito certo, na hora certa, do jeito certo, tá? E aí você mantém suas operações com um caixa negativo durante 3 meses, que é o que vai durar isso daí, 3, 4, 5 meses. Então, você já sabendo que você vai ficar com caixa negativo 3 meses, você tem que se planejar para pegar crédito, para arrumar esse buraco e ter tranquilidade. Só que isso resolveu o teu problema? Não. Não resolveu o teu problema. Por quê? Porque esse crédito você vai ter que pagar. Aí a gente podia, depois de uma hora, só falar dos tipos de crédito que tem. Bom, coloquei crédito. O que eu preciso fazer? Sentar no caixa, negociar aluguel, negociar fornecedor, entender o que a legislação trabalhista te permite fazer. Não toma decisões precipitadas. Parece que segunda-feira vai sair alguma coisa do governo voltado para a legislação trabalhista. Então, você pode colocar os colaboradores de férias, você pode colocar em layoff, você pode fazer uma série de coisas. Segunda-feira vai sair um negócio mais ajustado do que aquela medida desastrada que soltaram na outra semana. Tá? Inclusive, né, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu li isso hoje. A Constituição, ela prevê, a nossa Constituição, ela prevê, está escrito na Constituição não, na CLT está previsto, os governadores não sabem disso, porque na CLT fala que a obrigação do colaborador é do empresário, né? Na CLT ela prevê, olha o que a CLT prevê, ela prevê que se a sua atividade ficar parada por determinação de autoridade estadual ou municipal, a responsabilidade com os colaboradores é do governador ou do prefeito que mandou parar. Sabia disso? Pá. Recebi isso hoje do Esse advogado. texto eu vou ter que pegar, cara. Cara, eu te mando no WhatsApp, tá? Esse texto aí eu vou ter que divulgar hoje ainda e Te mando, extensivamente, né, cara? te mando, ó, quer ver? Ó, recebi Isso hoje. aí, isso aí em 2 dias o Brasil inteiro tá sabendo. Quando a gente começar a Ó, soltar, todo mundo vai mandar para frente isso aí. ó, artigo 486 da CLT, artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação da lei ou resolução que impossibilite a continuidade
a continuação da atividade prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, por isso que eu acho, cara, que o governo chegar lá e falar para e volta, e para e volta, é uma atitude que deve ser discutida com os representantes das empresas, que deve ser discutida com a sociedade. Porque aqui está escrito, artigo 486 da CLT. Então, agora está todo mundo fazendo isso. Isso daí vai bombar agora a galera falando isso, porque eu falei isso, né? Então, até uma coisa, eu tenho um grupo de Telegram sobre o treinamento pelo Brasil, tá? Eu vou baixar isso tudo e vou colocar depois lá no grupo do Telegram, tá? Só para você saber, eu vou pegar a lei e vou botar lá para vocês terem uma cópia também com vocês, pode ficar tranquilo. Legal. Então, qual que é a contrapartida que o governo vai ter que fazer? Ele vai ter que liberar crédito para os empresários conseguirem passar por isso. Uma vez e ficar com os empregados trabalhando, né? Porque senão ele vai ter que pagar o pato. Isso. Então, aí a gente vai ter que manter o emprego. A gente vai colocar esse dinheiro no caixa, vai sentar, vai negociar com o fornecedor, vai negociar com o aluguel, vai estudar a melhor maneira de você reduzir tua folha, sem ter que mandar as pessoas embora quando você conseguir fazer isso, porque em alguns casos não tem o que fazer, né? E aí você vai sentar no caixa, porque você precisa fazer a gestão desse dinheiro do caixa. Basicamente, para você ter uma boa gestão do caixa, você tem que entender que provavelmente você deve ensinar isso no teu curso, né? Tem um negócio que é prazo médio de pagamento. Tudo que você compra, você tem um prazo médio para pagar. Você, como empresário, tudo que você compra, você tem que procurar ter o maior prazo médio como meta, como objetivo. Então, vamos supor, você compra as coisas, você paga tudo à vista e você é orgulhoso. Ai, eu me orgulho, tudo que eu compro eu pago à vista. Eu acho uma idiotice o cara que fala isso. Mas tudo bem. Do ponto de vista da gestão financeira de um cara que quer gerar caixa para o negócio. Porque mais importante do que pagar à vista é você ter uma empresa que gera caixa, né? Respeitando seus valores, respeitando a ética, respeitando tudo isso. Então, assim, tudo que você compra, se vamos supor, você paga tudo à vista, coloca uma meta. Tudo que eu comprar agora, eu vou pagar com 30 dias, com 20 dias, com 60 dias. E aí você negocia para ter e no dia a dia, você mede o prazo médio de pagamento das suas contas. Então, o prazo médio de pagamento tem que ser sempre maior. Você tem um prazo médio de recebimento, quer dizer, tudo que eu vendo, eu recebo. E você tem que saber quantos dias eu estou recebendo o que eu vendo. Com 40, com 50, com 100, com 200 dias? Você tem que ter uma meta. Quanto menor, melhor. E na tua gestão da sua empresa diária, você tem que ir lá olhar e falar como está meu prazo médio de recebimento. Você tem que saber isso em dias e ter meta como empresário de diminuir isso todo santo dia. Todo santo dia você vai diminuindo, fazendo ações específicas que diminui isso entra na cultura da tua empresa, você já começou a ter uma gestão melhor. Você tem um prazo médio de pagamento maior, um prazo médio de recebimento menor. Aí você tem um prazo médio de estoque, né? Então, quanto tempo essa mercadoria que você compra fica no estoque? Ai, Marcelo, mas eu sou serviço, eu não sou estoque. Então, quanto tempo você demora para produzir o teu serviço? E aí você coloca isso como meta, você fala, meu estoque tem média de 40 dias. Você vai colocar como média diminuir teu estoque para 20 dias, para 10 dias, para 5 dias. E você faz a gestão do seu estoque todo santo dia. Se você trabalhar a gestão do teu prazo médio de pagamento, a gestão do teu prazo médio de recebimento e do teu prazo médio de estoque, se você trabalhar tudo isso, aumentando o prazo médio de pagamento, diminuindo o prazo médio de recebimento, diminuindo o prazo médio de estoque, você vai diminuir o teu ciclo financeiro. E se você diminui o teu ciclo financeiro, você tem mais caixa. E aí você faz uma boa gestão. Quanto menor o teu ciclo financeiro, o que é o ciclo financeiro? É o tempo que demora para o dinheiro sair e voltar. Estou falando de um jeito que um leigo consiga entender sem usar um techniquez, tá? Sim. Ciclo financeiro é o tempo que o tempo demora para sair e voltar. Muitas empresas têm ciclo financeiro negativo. O que é ciclo financeiro negativo? Primeiro ela recebe, depois ela gasta. Isso é lindo. Por exemplo, eu vendo um treinamento. Primeiro o cara me paga o meu treinamento, depois eu dou o treinamento. Então eu recebo antes de gastar. Meu ciclo financeiro é negativo. Tá? O que é um ciclo financeiro positivo? Eu compro a mercadoria, pago a mercadoria, ponho no meu estoque, demora uns dias, vendo. Quando eu vendo, eu dou 30 dias para o cara me pagou. Meu ciclo financeiro é positivo. Como empresário, se na tua gestão do teu negócio, eficientemente, você trabalhar para ter um ciclo financeiro o mais próximo de zero ou negativo, melhor. Quanto mais você crescer, mais dinheiro você ganha.
E aí que tá a grande sacada, né, Marcelo? É aquela coisa, eu sempre digo, eu tenho uma historinha que eu conto sempre quando eu faço workshop e tal, que é mais ou menos assim, o cara, vamos supor, um micro, vendia 10 mil por mês. Sozinho, não tinha empregado. Nesses 10 mil dava 2 mil de lucro. Aí a primeira coisa que vem na cabeça dele, pensa assim, cara, se eu vender 100 mil, cara, eu vou ganhar 20 mil reais. Então eu vou crescer. Aí ele não compensa que ele vai botar funcionário, vai botar um monte de coisa. E para que ele consiga vender um volume 10 vezes maior, ele começa a ampliar o prazo de pagamento dos clientes. E começa para negociar e para fazer a coisa, muitas vezes pagar. E daí o ciclo financeiro vai alongando, onde é que ele tem que todo mês vender mais para ter caixa suficiente para pagar o que ele já comprou no mês passado e vai entrando uma bola de neve que ele nunca sai. Porque é exatamente a história que o Marcelo contou. O ciclo financeiro está tão longo que quanto mais tu vende, mais dinheiro tu precisa, para daí tu ter que vender mais para compensar, mas como tu vendeu mais, teu ciclo financeiro vai ficar maior e tu vai embolando, vira uma bola de neve, né, que tu vai ter como sócio o banco ou a agiota, e eu ainda faço uma brincadeira com os meus clientes, ou a sogra, né, que pede dinheiro para a sogra, porque já o banco e a agiota já não libera mais, e é uma bola de neve que tu nunca sai. Então, precisa ser estabilizado isso. Então, se você quer crescer insanamente, esse cálculo é fundamental. Agora, obviamente, num processo de crise, agora puxando bem para a situação atual, querendo ou não, ou você vai olhar para isso e executar de imediato é hoje até semana que vem, ou talvez esse ciclo financeiro do que você está vendendo hoje, está conseguindo ainda vender hoje, no mês que vem vai te quebrar as pernas, vamos botar assim, porque por algum motivo pode ser, eu não sei, ninguém tem bola de cristal mais, porque depois dos pronunciamentos, medidas que entram, saem, isso é tudo em real time, aquele negócio. Eu só posso dar opinião por exato momento, para daqui a uma hora pode estar tudo diferente. A gente montou o nosso War Room, né, a sala de guerra. Então a gente tem um aplicativo da Microsoft que chama Teams, e aí a gente se reúne nesse aplicativo e faz a sala de guerra. Só que assim, o plano que a gente faz uma sala de guerra, na próxima às vezes muda tudo, porque o governo vem com uma medida nova e aí muda tudo. Né? Nós estamos mais ou menos na mesma, com planejamento semanal. Então, em uma semana a gente tem uma visão bem clara e a princípio a gente executa, só se mudar muita coisa, mas senão a gente executa. Aquela uma semana está fechada e a outra pré-planejada, assim. A gente está validando em tempo real. E é isso até que o empreendedor que não passou pelo que eu passei, pelo que o Marcelo passou, que já é uma falência, que sabe o que é realmente. Assim, quando tu chega lá no fim da picada é um termo aqui da minha região, não sei se usa na tua aí, mas tipo, o fim da picada, assim, quando tu tá nas últimas, sabe? Assim, quando tá morrendo, você tá esperneando a perninha ainda, assim, tá com o último suspirar antes de morrer. Quando tu chega nesse ponto, as tuas ações, o teu plano é basicamente em tempo real. Onde é que vai vir gente te cobrar, você vai ter que pagar e você tem que saber o que priorizar e como executar muita coisa. Então, assim, ó, nesses momentos de crise, não adianta, por mais que você deve ter uma visão de um prazo maior, mas não adianta você se balizar, não, lá na frente vai melhorar. Você tem que saber tomar a decisão hoje e executar essa decisão hoje para que você ainda esse mês ou no mês que vem tenha o melhor resultado. Porque como o terreno não está sólido, o terreno está balançando, faz com que você talvez hoje postergar a decisão faz você não conseguir ter um resultado melhor. Ei, Marcelo, tá com a gente? Eu tô vendo umas piscadas aí no teu vídeo aí. O Marcelo tá piscando devagar, ó. Voltou? Enquanto o Marcelo sintoniza lá a estação dele, pessoal, assim, ó, voltou o sinal de vida aí. Pegou o coronavírus na internet lá em Florianópolis. Vamos ver, tá meio travado o Marcelão lá. Voltou? Mas assim, ó, de forma geral, se a gente fosse resumir aqui a nossa conversa, só para vocês entenderem, vocês percebem qual é o tamanho de ter claro o próximo passo e de saber controlar esse fluxo de dinheiro? No momento que a gente tem claro os passos que a gente tem que dar, tá voltando e saindo aí, Marcela. Tá ainda balançando aí a tua conexão. Agora o Marcelo mexe, mas não fala, né? Antes fala, agora ele não mexe. Mas assim, pessoal, só para você estar ligado,
essas leis, essas medidas agora que o Marcelo acabou de comentar, eu vou estar disponibilizando, se tudo der certo, ainda hoje à tarde no grupo do Telegram. Quem não tiver, talvez que é da audiência do Marcelo, aqui dentro de algum dos stories aqui do meu canal do Insta aqui, vai ter um lugar, um link para você conseguir entrar, ok? Então assim, ó, quem conheceu o Marcelo hoje, talvez você está vendo o Marcelo hoje pela primeira vez, e assim, ó, o cara é muito foda. Desculpa o palavrão, assim, eu tento evitar, mas assim, o cara é muito bom no que ele faz. Então, assim, quem ainda não segue o Marcelo, aproveita esse momento que vai estar, que ele está aqui conectado, aqui depois abre o perfil dele, conhece um pouco mais do trabalho dele. Ele trabalha com empresas realmente nessa parte de gestão, que tem um enfoque realmente da empresa ser autogerenciável, que tem a ver com o EAG, então, que é o nome da empresa dele. Então, assim, ó, não percam essa oportunidade de buscar mais conteúdo lá. O que eu quero trazer para vocês, tudo que vocês precisam para estar conseguindo melhorar o seu negócio. E vou fazer um parênteses agora, o pessoal fala de concorrência. Tempo atrás eu recebi uma mensagem: Jackson, como assim tu conversa com o Marcelo, que é o teu concorrente? Eu até mandei uma mensagem para o Marcelo rindo naquele dia. Eu disse assim, como assim concorrente? Na verdade, eu, o Marcelo, o Marcos Marques, o Conrado Adolfo e várias outras pessoas que trabalham na internet voltado a micro e pequenas empresas têm um enfoque em comum, que é fazer você, que tem um pequeno negócio. Tá dando sinal de vida. Vamos ver se o Marcelo... Vamos ver se o Marcelo volta aí. Mas assim, ó, para você estar ligado, a gente precisa agora de planos. Opa, agora ressuscitou. Tá funcionando? Voltei, tá funcionando. Tá. Nesse meio tempo aí que tu não tava aí, não sei se estava me ouvindo ou não, eu já recomendei pro pessoal que é da minha audiência te seguir também para estar agregando. E eu tava começando o comentário sobre a concorrência, né? Que tem gente que diz, como, Jackson, tu fala com o Marcelo Germano que é teu concorrente? E é uma visão muito equivocada, na verdade, das pessoas, porque hoje eu acho que o comerciante, o empreendedor em si, não sei se ele é gato escaldado, o que, que é, mas é como se o concorrente fosse o motivo, a desculpa para o teu fracasso. É como a gente terceirizar o problema para o governo, terceiriza o problema para o concorrente. E aqui nesse momento, pensa assim, ó, eu estou me unindo com alguém que supostamente, na visão, pelo menos do público em geral, é meu concorrente, que é o Marcelo. Acabei de mandar todo mundo seguir, segue o Marcelo, pelo amor de Deus, está deixando dinheiro na mesa que não segue o Marcelo. Por quê? Porque eu e o Marcelo temos um propósito muito em comum, que é fazer você que tem um negócio não quebrar. Então, eu estou defendendo o meu cliente, da mesma forma que é o cliente do Marcelo. E o Marcelo está defendendo o meu cliente. Então, assim, querendo ou não, o Marcelo é meu melhor amigo agora. É o cara que está me ajudando a não deixar você quebrar. Esse é o grande ponto. Ou você vai se atinar que você precisa beber de várias fontes e fazer o que é necessário para não quebrar o teu negócio, ou logo está fora do jogo. Porque isso é muita infantilidade. Não sei qual é, a tua opinião sobre isso, Marcelo, mas eu acho muita infantilidade. O cara, meu Deus, o concorrente. Cara, esquece concorrente, vai fazer o teu trabalho. Eu acho que dá muito mais ROI isso, dá muito mais resultado você cuidar do teu bedelho do que cuidar do bedelho dos outros, né? A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla do mercado e uma visão um pouquinho mais ampla do segmento de uma maneira em geral. Até porque a gente tem vários produtos e a gente entende que existe, nesse segmento que a gente está aqui de conhecimento, não é um negócio que o cara compra um, deixa de comprar outro. Então, por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo, né? Eu cuido bastante da minha alimentação e eu procuro ter uma alimentação saudável. Então, aqui eu tô com um suplemento, que aqui é um colágeno, tá? Se eu compro esse colágeno, eu deixo de comprar outro colágeno, certo? Eu não compro outro. Comprei esse colágeno, acabou. Não vou comprar 5 tipos de colágeno diferentes. Ou até vou, né? Quando a gente está falando de conhecimento, isso não é igual. Não funciona dessa maneira. Porque, por exemplo, eu fiz 2 formações de coach. Eu conheço gente que fez 5 formações de coach. Eu fiz uma pós-graduação na FIA USP, que na época era a melhor escola de negócios do Brasil, e depois eu fiz um MBA no INSPER, que quando eu fiz meu MBA no INSPER, era a melhor escola de negócios do Brasil. E depois eu fiz um curso de empreendedorismo na Babson, nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está afiando o machado e desenvolvendo os nossos músculos, a gente busca diversas fontes onde a gente pode trazer perfeição para os nossos negócios. Então, no nosso caso, por mais que a gente trabalhe com o mesmo público, com o mesmo nicho e às vezes com soluções parecidas, para o nosso público em si, a gente não tem esse tipo de escassez. Então, o cara vem, faz o meu treinamento, faz o teu e faz o do Marcos Marques.
ele tem 2 milímetros de vantagem fazendo o meu, 2 milímetros de vantagem fazendo o teu, 2 milímetros de vantagem fazendo o do Marcos, e ele vai juntando esses milímetros de vantagem e fazendo o treinamento de cada um, e isso faz uma diferença. Por que eu uso a expressão 2 milímetros de vantagem? Porque se você pegar uma corrida de 100 metros, né, o cara mais rápido do mundo quando corre, o primeiro lugar, às vezes ele chega na frente do segundo lugar com 2 milímetros de diferença, com 20 milímetros de diferença entre um e o outro, né? Então, no teu negócio, você precisa só de 2 milímetros de vantagem para você estar na frente da tua concorrência. E nós, fazendo o que a gente faz, ajudando o dono de empresa, eu dou, da minha maneira, os 2 milímetros de vantagem, você, na tua maneira, você dá os 2 milímetros de vantagem, e o Marcos, da maneira dele, dá os 2 milímetros de vantagem, o Conrado, da maneira dele, dá os 2 milímetros, e o 2 milímetros é pejorativo não, é simbólico. Às vezes pode ser 50 metros de vantagem, né? Sim. E o empreendedor, ele precisa desses metros de vantagem, desses milímetros de vantagem para ele produzir resultado no final do dia, né? Então, é isso. A gente está aqui para dar para você que é empreendedor, tanto eu, quanto o Jackson, quanto o Marcos Marques, quanto o Conrado Adolfo, quanto outros que estão no mercado, Gestão 4.0 e outros que tem, a gente está aqui para te dar os milímetros de vantagem que você precisa para performar no seu negócio. Só que eu gosto de dizer que inteligência é diferente de sabedoria. Não adianta você fazer o meu treinamento e não aplicar nada, não adianta você fazer o do Jackson e não aplicar nada, não adianta você fazer Gestão 4.0 e não aplicar nada, não adianta você fazer acelerador empresarial e não aplicar nada, não adianta você fazer 8P e não aplicar nada, não adianta você fazer o fórmula de lançamento e não aplicar nada, porque o que faz de diferença no dia a dia é a gente aplicar aquilo que a gente sabe, a gente deixar de ser inteligente e passar a ter sabedoria, porque inteligente todo mundo é, né? Esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato, é pegar e fazer o que tem que fazer realmente, né? Eu diria que hoje, por incrível que pareça, o empreendedor ele tende a ser a pessoa com mais ação, tende a ser uma pessoa de mais de ação, né? Por isso tem empresas, né, na média, né? Mas mesmo assim, é incrível a gente ver como ele deixa de fazer coisas ainda, é impressionante. Então a gente que tem, né, eu não vou citar coisas específicas, né, mas a gente que tem alunos, né, que tem mentorados e tal, a gente começa a ver, nossa, coisas muito simples que dão um impacto final muito grande e que acabam gerando problemas lá no futuro, as pessoas dizem, não deu tempo. E aí que vem a falta de prioridade, né? Tipo, dentro dele, assim, às vezes ele não tem claro, que é bem a primeira coisa que você falou, não tem claro, né, que quer chegar e acaba distorcendo prioridades. E hoje, talvez a prioridade é ligar a Globo, ficar olhando aquele monte de lixo que aparece lá, que eu digo que é um mecanismo de domesticação popular em massa. Para quê? Para te tirar o foco de atenção no que tu tem que fazer para salvar a tua empresa, muitas vezes salvar a tua família, que vai pro pau tudo junto. E muitas vezes faz com que você fique tão bitolado que você realmente acredita, não tem salvação. Não tem salvação, é uma pinóia. Só se você não fizer nada. Então depende muito mais de nós executar do que qualquer outra coisa. E sair somente da informação, e tem gente que tem uma overdose, né? Que bebe todas as fontes e não bota nada em prática. Então, assim, para você que está aí bebendo um monte de fonte, cara, parte com um plano de ação. O que você vai fazer a partir, por exemplo, dessa live? O que você vai fazer a partir dessa live? A sabedoria, Jackson, ela vem da experiência. O que é a experiência? Você colocar em ação aquilo que você aprendeu. Então, quando você está aprendendo, você está inteligente. Quando você está colocando em prática, né, você está tendo experiência. E quanto mais experiência tem, mais sabedoria você tem. Então, a sabedoria vem da experiência. Ô Jackson, só para a gente fechar o assunto. Então, cara, nesse exato momento, para quem estava ouvindo, a gente cortou a linha, tudo. Nesse exato momento, a tua dipirona é crédito, e aí você tem que buscar informação segura e confiável, entender um pouco sobre crédito para você. Se você não tiver fôlego para aguentar isso, né? E trazer esse crédito para você conseguir pagar todas as suas contas, crédito com responsabilidade. Não estou falando para você fazer loucura e se endividar da pior maneira, é você fazer crédito com responsabilidade, sentar no caixa e controlar prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e prazo médio de estoque. Então, você vai fazer isso para ajustar teu financeiro, tá? E é lógico, não é só isso, existem outras coisas. Você precisa vender, né? Você precisa... Tem que fazer entrar dinheiro, né? Você precisa precificar as coisas de maneira correta, você precisa girar o teu estoque da maneira correta, você precisa, quando você faz uma venda, aumentar o teu valor de ticket médio. Quando você vende para um cliente, você tem que fazer a segunda venda para o mesmo cliente. Eu sempre falo assim, qual que é a venda mais importante? É a primeira ou é a segunda?
Aí tem gente que fala, é a primeira, porque se o cara não comprar a primeira, ele nunca vai comprar a segunda. Eu falo, bom, eu acho que é a segunda. Porque a primeira, pode ser que o cara não te conhecia, ele pagou para ver. A segunda, ele falando, cara, comprei, gostei, compro de novo. Né? E você, como empresário, você tem que ter dois esforços. O esforço é fazer o cara comprar a primeira, e o segundo esforço que você tem é fazer o cara comprar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de Isso. novo. Porque tem um monte de empresário que vende, 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 mas só vende uma vez. O cara compra, se decepciona, não compra de novo. Né? Então, a gestão financeira ela não é só isso no sentido de olhar para o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Você tem que olhar teu preço está adequado, tua margem de lucro está legal. Como que você precifica? Você precifica pelo valor que você gera ou você precifica por custo? Ou você precifica pelo valor de mercado? E as pessoas são tão, Jackson, as pessoas são tão fechadas mentalmente em relação a preço, é um negócio impressionante. Ah, porque se aumentar o preço ninguém compra. Você tem três maneiras de precificar, não sei se você ensina isso ou não, né? Mas eu gosto de falar. Um jeito de você precificar é você compra um produto e você põe uma margem em cima daquele valor. Então você está precificando ele pelo custo do produto. Tá? É um jeito de precificar. O outro jeito de precificar é você vender o teu produto pelo valor que é de mercado. O mercado vende por esse valor, eu vou vender por esse valor. É um outro jeito de precificar. E o outro jeito de você precificar é pelo valor que aquilo gera, né? Qual que é o valor que ele gera para o cliente? Se o cliente compra um negócio, entender que o valor que aquilo gerou para ele foi maior do que o preço que ele pagou, cara, ele vai sempre comprar de você. Aí o cara fala, ah, não, isso não existe. O cliente quer preço. Vou dar um exemplo, tá? As pessoas não sabem quem é o cliente, né? Quando a gente vem para os fundamentos do negócio, né? Quando a gente vem para os fundamentos do negócio, você tem que entender quem é o meu cliente. Então, por exemplo, aqui em Floripa, Jackson, o prédio que eu moro, embaixo do meu prédio, tem um hipermercado que é o Imperatriz Gourmet, certo? 2 quadras para cima tem o Angelone. E a 20 minutos de carro tem um que chama o Forte Atacadista, né? O que acontece? Todos eles vendem a mesma coisa, todos eles vendem alimento. O Angelone, para mim o Angelone ele já é um supermercado que ele é caro, no centro de Florianópolis. O Imperatriz é mais caro que o Angelone. E o Forte, que é 20 minutos daqui, ele é muito mais barato que o Angelone e muito mais barato que o Imperatriz. Ele é muito mais barato. Quando eu falo muito mais barato eu tomo água de coco todo dia, eu tomo no mínimo 2 litros de água de coco. A água de coco, quando eu compro aqui no Imperatriz, eu pago R$ 9. Quando eu compro no Angelone, eu pago 7. Quando eu compro no Forte, eu pago 5. Estou dando um exemplo. Certo? Cara, Sim. eu compro. E todos eles vendem água de coco e todos eles estão vendendo. Aí você fala assim, o cliente só quer preço? Não, você tem que saber quem é o teu cliente ideal. E você tem que entregar para o seu cliente ideal aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, se você for no Imperatriz, o Imperatriz não tem carrinho. Por quê? Porque o cliente que compra no Imperatriz Gourmet não é o cara que entra para fazer a compra do mês. É o cara que está passando, faz uma compra rápida e vai embora. Sim. Quem compra no Angelone já faz compra do mês, lá tem carrinho. Tá? E quem compra no Forte, o Forte Tem tem um outro tipo de carrão cliente. lá. Tem um carrão. Tem um bitrem lá para o cara Carrão carregar. mesmo. É um Tá carrão ligado que é o gigante. carrão, né? Né? Então, o que acontece? Eles sabem quem são os clientes, eles vendem o mesmo produto com uma estratégia diferente e todos eles ganham dinheiro. Então, o empresário fica falando, o cliente só quer preço, só quer preço. Então, para você trabalhar o teu fluxo de caixa, você tem que trabalhar o preço da tua mercadoria. Mas o preço tem que estar de acordo com quem é o teu cliente e o que você oferece para ele. Porque eu posso tomar um café aqui embaixo e pagar R$ 5 e posso tomar um café na Copenhague e pagar 15. E os dois são café. Sim. Mas não eu não estou comprando a mesma coisa. Então, o empresário tem que ficar ligado nisso. Então, você tem preço, você tem ticket médio, você tem um monte de coisa para trabalhar a gestão do negócio. Lógico, numa live de 1 hora a gente não consegue explicar tudo. Mas eu só quero tirar o empresário dessas falsas crenças e colocar para ele que assim, cara, para o empresário que se planeja, para o empresário que vai na causa raiz do problema, que entende quem é o cliente, que entende o que tem que entregar para o cliente, ele não fica preso nessas armadilhas. Então ele consegue vender com preço melhor, vender com prazo melhor, entregar uma melhor solução para o cliente dele, desde que ele saiba. Por isso que é importante ele saber onde ele quer chegar, tá? Sim. E aí ele consegue entregar para o cliente o que precisa. E aí dessa maneira ele vai ter uma boa gestão empresarial, porque senão ele vai ficar correndo atrás do rabo, né? Sim. Eu não sei se dá tempo ainda, você tinha falado que queria falar de gestão da pessoa. Eu acho que a gente nem vamos entrar nesse assunto hoje,
Aí a gente já deixa para semana que vem falar só de gestão de pessoa, talvez uma live. Não sei se como é que tu tá de tempo, mas a gente combina depois Não, pelo WhatsApp, a gente tira o mesmo horário do dia, que meio-dia salva a pátria para esse tipo de coisa, né? Que legal. só para vocês entenderem, até para todo mundo entender, né? Eu tenho uma empresa, o Marcelo tem 3 empresas O Marcos e Marques não está quer aqui, ó. a E gente não tá de folga, né? O Oi? Marcos Marques está assistindo a gente aí, mandou só Eu vi, fera. eu acabei de ver ali que ele entrou ali, eu vi um monte de coraçãozinho do Marcos Marques ali. Eu vi sorrindo do lado. Seja bem-vindo à live, Marcos Marques. Então, assim, mesmo que a gente esteja aqui fazendo live, de manhã cedo, faço todo dia, agora ao meio-dia, alguns dias da semana, mesmo assim o meu negócio não parou. Então, para vocês verem realmente a entrega que a gente está fazendo. O Marcos Marques está tomando as mesmas iniciativas dentro do canal dele. Também estou vendo live, tudo que é hora ele faz live. Assim, volta o meu obra, ele está fazendo live. Então, assim, a gente realmente está botando energia para que você que tem um pequeno negócio consiga se sair melhor. E isso por uma experiência adquirida de já ter passado por situações não tão confortáveis. Então, assim, uma coisa para mim é clara, eu acredito que o Marcelo compartilha do mesmo nível. Agora, que está iniciando esse processo da crise, está ainda meio que embrionário, a gente não sabe bem o desdobramento. Como a gente ainda está começando, a gente já vê o desdobramento que vai dar. Uma coisa eu tenho certeza: as melhores decisões tomadas agora no estágio inicial são as decisões que garantem a tua sobrevivência. Daqui a meio ano não adianta olhar para trás e pá, lá atrás eu deveria ter feito. Isso não vai mudar mais nada. Então agora é o momento de você tomar as decisões mais assertivas. E se você está com mais tempo, ontem eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo: eu acho que eu vou ir pescar. Fiquei pensando, meu Deus, olha a cabeça. Que momento para você planejar novos produtos, novas estratégias de venda, para aprender a jossa da gestão, se tu não sabe, para aprender a jossa da precificação de direitos, se tu não sabe, aprender esses pontos que são simples para quem sabe. E se para você não é simples, faça com que seja simples de agora em diante. Porque se você tem tempo, por que não usar para algo que vai garantir o teu futuro? Então, assim, esse é o momento realmente de você agir. O que eu queria pedir agora para todo mundo que está aqui com a gente, até, Marcelo, só para garantir que o pessoal não perde esse gap. Assim, ó, se você acredita que a gente está aqui disponibilizando um conteúdo que pode te ajudar, ou que você conhece alguém que deveria ter ouvido a nossa conversa, ou as próximas conversas, que já deu para ver que a gente vai fazer próximas, você tem um compromisso. E esse compromisso não é nem comigo nem com o Marcelo, é com a tua empresa e com os comércios locais à tua volta. Por quê? Na região que o fluxo financeiro vai funcionar melhor, vai ser a região que vai recuperar mais rápido. Seja no teu bairro, na tua cidade, na tua comunidade, não sei onde é que você vive. Ou seja, você precisa levar essa informação para todo o comércio, indústria e serviço da tua região. Então, o que eu vou te pedir agora? Compartilhe esse conteúdo aqui para que as pessoas que estão próximas de você vejam, porque essa é a maior chance que você tem de sobrevivência. Se todo mundo da sua região entendeu o que está aqui, significa que o dinheiro vai circular mais rápido na sua região. Isso aumenta a tua chance de sobrevivência. Então, agora, para se ajudar, compartilhe essa live aí, para que você consiga fomentar a tua região. Isso. E uma coisa legal é dar um print na tela, né, o Jackson? Dá um print na tela e aí posta no teu stories, põe lá, live incrível, live foda, live do jeito E marca a que gente, e marca o Marcelo. Marca a gente, porque se você marcar, a gente reposta também e mais pessoas vão ter acesso a isso aí que a gente está falando, né? E uma das coisas que eu queria fazer é só pedir para você que está assistindo, que é empresário, mudar um pouquinho a tua mentalidade, tá? Então, a tua mentalidade agora, né, nesse exato momento, você está muito preocupado com a sobrevivência. Mas eu acho que independente de você estar preocupado com a sobrevivência, a tua mentalidade é crescimento, tá? A tua mentalidade é crescimento. Então, começa a prestar atenção nas conversas que você tem com você mesmo, né, sobre a crise, e principalmente se for uma conversa muito negativa. Começa a ter uma conversa com você mais no sentido de: cara, aqui é uma oportunidade de eu me tornar um empresário melhor, de eu fazer a lição de casa, porque você sabe, se você agora terminou de se ferrar, você sabe que não foi isso que levou você onde você está. Você sabe que já estava ruim e o coronavírus só veio para piorar. Mas se tua empresa por acaso não passar por isso, não foi por conta do coronavírus, foi por tudo que você fez antes de chegar ao coronavírus, tá? Então, para você ter autorresponsabilidade um pouquinho e você entender que agora é o seguinte: agora é a hora de você ter uma mentalidade de se planejar para crescer e se tornar um empresário
que vai fazer a empresa crescer, que vai fazer o país crescer. É hora de você assumir essa responsabilidade, fazer a lição de casa. Igual ele falou, cara, nada de ir pra praia, nada de, vamos planejar. Eu acredito, eu sempre falo, eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Começa pela meta, faz o plano e executa. Aí, perguntaram, como eu deixo de ser inteligente para ter sabedoria? Meta, plano de ação e execução. Quando você executar, você começou a ter experiência. Quando você teve experiência, você começou a ter sabedoria. E aí é isso. O Brasil precisa de empresários que tenham sabedoria. É isso aí. E a sabedoria vem quando a gente pratica aquilo que a gente aprendeu. Show de bola. Alguma mensagem final ainda para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje? A gente não respondeu nenhuma pergunta, né? Não sei se... Vamos fazer o seguinte. Mande as perguntas aqui. Eu acredito por uma questão de time mesmo, Marcelo, para a gente não se alongar muito. Coloca as perguntas aqui. Eu vou falar pelo WhatsApp com o Marcelo e a gente vai responder umas 3, 4, 5 perguntas. A gente vai selecionar as perguntas que eu acho que pode ajudar o maior número de pessoas e eu vou estar respondendo todos vocês dentro do canal do Telegram, do Pelo Brasil. Então, eu vou botar dentro do canal do movimento, vou botar até os áudios do Marcelo lá também. A gente vai provavelmente conversar fora dali, mas eu vou encaminhar tudo lá dentro para que vocês tenham as respostas de uma maneira um pouco mais completa até. Isso, manda no direct do Jackson as perguntas. Eu abro um Zoom com o Jackson, a gente responde essas perguntas, o Jackson salva esse vídeo e joga lá no canal do Telegram dele, e aí é só você acessar o canal do Telegram dele, você vai ter essas respostas. E dentro dos meus stories aqui deve ter em algum lugar que tu vai achar uma arrasta para cima para entrar lá no canal. A gente está botando material em PDF lá. Eu mando áudio todo dia, às vezes mais de um áudio até, para dar mais alguns insights, mais algumas ideias. Além dos links, enfim, tem lá dentro, tem pesquisa, tem um monte de coisa lá para você conseguir desenvolver mais. E ainda hoje eu vou estar passando sobre essa questão da CLT, que foi falado aqui, e também eu já vi aqui, não sei se o Marcelo está ligado, mas falaram que foi uma hora atrás foi lançado um negócio que o governo vai pagar 2 meses de salário para funcionários amparados. Eu não estou dizendo que isso é verdade, mas eu vi no comentário. Eu vou estar pesquisando detalhadamente isso agora na sequência e vai lá para dentro do canal do Telegram também. Então, para você ver com mais detalhes essas novas medidas de 40 bilhões. Eu estava lendo ali os comentários antes ali, estava ligado. Então, é uma informação que nem chegou para nós ainda, mas aí eu vou organizar isso e vou estar mandando lá dentro também para quem não entrou. Beleza, Marcelão? Cara, gratidão aí pela disposição. Tá compartilhando todo o teu conhecimento aí e experiência vivida mesmo, né? Que eu acho que isso hoje é onde é que tem o maior valor. Essa experiência de vida prática mesmo, é empírico, não é chutômetro, não é palpitômetro, não é aquela coisa que a gente vê muita gente que pega, eu sempre brinco, né? Isso não é só livro que resolve, não. Ó, tem que realmente ralar aí para ter isso na prática e saber como se portar com tranquilidade, principalmente nesse momento que é um pouco mais tenso, né? Legal. Show de bola. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou presente aqui, que assistiu a live. É por vocês que a gente faz o que a gente faz, né? É lógico que, como empresário, a gente, no fim da linha, a gente também quer ter lucro, assim como vocês, tá? A gente também quer gerar caixa, assim como vocês, mas a gente faz o que você faz, o que a gente faz por vocês, né? Para trazer resultado efetivo para os nossos negócios. E a gente entende que dessa maneira todo mundo vai crescer. A gente está aqui para isso. Contem com a gente, tá? Contem com a gente. A gente está produzindo conteúdo todo santo dia, de maneira 100% gratuita, para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Porque a gente tem muita convicção de que lá na frente a gente vai colher muito resultado com isso. Então, tamo junto. Vamos nessa. Obrigado. Valeu, Marcelão. Eu vou estar notificando todo mundo aqui pelo meu Insta. Se acompanhar o Insta do Marcelo, também vai aparecer por lá. Provavelmente, aí tem que ver como é que vai encaixar as agendas, mas é muito possível que em poucos dias a gente vai marcar um outro bate-papo, provavelmente no mesmo horário, que para nós é mais tranquilo para trabalhar. E eu vou estar notificando aí. Beleza? Pessoal, gratidão aí pela disposição e parabéns por vocês tirarem o tempo para aprender algo útil. Que nem todo mundo está com essa mesma mentalidade, então divulgue isso aqui para que mais pessoas caiam na real, que precisa buscar conhecimento e botar em prática. A gente se vê na próxima live amanhã cedo, 7 horas da manhã, ao vivo aqui no meu Insta, mais um capítulo aí da minha saga aí de treinamento ao vivo de 30 aulas, amanhã aula 6. Então, quem não está vindo, vem comigo amanhã cedo, 7 horas. Não interessa, sábado, feriado, Natal, Páscoa, vai ser todo dia. Sábado e domingo não tem folga, beleza? Até amanhã cedo, então, pessoal. Um abraço, Marcelo. Até a próxima aí. Valeu!